podemos agora estender as nossas mãos para o nosso irmão Daniel, que está no teclado, que ele vai dar agora a palavra, ele vai transmitir a palavra de Deus aos nossos corações. E vamos fazer um louvor. Já vamos louvar ao Senhor pelo que o Senhor vai fazer em nossa vida através dessas palavras. Nós te louvamos, Deus, te bendizemos pela vida de irmãos, te bendizemos pelas palavras que nos vai dizer, Deus, para que a nossa vida seja modificada, para que a nossa vida seja transformada, para que nós possamos viver mais plenamente a tua palavra, Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus, já por tudo que o Senhor vai dizer através de Daniel, Senhor. O Senhor agora, meu Deus, possa dar, Senhor, uma vida, Senhor Jesus, de dor, fogo do Espírito Santo, que ele possa proclamar os apóstolos, proclamar a sua família, proclamar a tua palavra, Senhor Jesus, e que nós, humildemente, possamos viver tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer nos dizer através deste nome. Pegue os seus braços. Eu abandonar-me em seu amor. Encharcar em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Mais uma vez. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Abandonar-me em seu amor. Encharcar em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Cantando. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. 4 em diante. Atos capítulo 1, versículo 4 em diante. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Eu vou repetir o versículo 8. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Desse texto que nós acabamos de ler, o versículo mais importante, é claro que todo o texto é muito importante, muito rico, é maravilhoso, mas o versículo mais expressivo, mais cheio de poder, mais cheio de unção, podemos dizer assim, é o versículo número 8, que eu repeti 2 vezes. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Meus irmãos, minhas irmãs, eu começo dizendo para vocês que, sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo dias maravilhosos. Deus está abrindo o seu coração, Deus está estourando o seu coração e derramando sobre cada um de nós essa força do Espírito Santo. Nós estamos, presta bem atenção nisso, nós estamos vivendo dias como um novo Pentecostes. Muito mais que isso,
toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está vivendo esse tempo novo, essa primavera que está se despertando no seio da igreja, que é como um novo Pentecostes. O Espírito Santo de Deus está se derramando na igreja de maneira efusiva, de maneira nova. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que o nosso Instituto Missionário Servos de Javé Salvador existe, porque ele é um fruto desse Pentecostes. É por isso que eu estou aqui, que cada um de nós estamos aqui. Isso aqui é uma prova, é um sinal concreto de que o Espírito Santo está sendo derramado com poder. E ele quer ser derramado com poder na sua vida. Amém? Amém. Se você prestar bem atenção, mas recebereis uma força. Essa palavra força é muito mais do que aquilo que ela própria está dizendo força, é muito mais que isso. É um dinamismo, é um poder. É como se nós ligássemos as turbinas de uma usina hidrelétrica e essas turbinas começassem a funcionar e a gerar força, e essa força elétrica, não entendo esse assunto, mas ela supre todas as necessidades de um país, como no caso do Paraguai, como no caso de uma boa parte do Brasil. É isso, essa força é um dinamismo, é um poder que o Espírito Santo faz nascer no nosso íntimo. Essa força é o batismo no Espírito Santo, é a efusão do Espírito Santo. O que é batismo no Espírito Santo? Vou dar uma introdução para vocês. É um novo sacramento? É o sacramento do batismo que nós recebemos quando ainda éramos crianças? Não. É o sacramento da confirmação? Não. Na realidade, quando nós recebemos os sacramentos da iniciação cristã, o Pai faz instaurar, selar nos nossos corações o germe do Espírito Santo, a força do Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo não é outra coisa senão o quê? Colocar esse germe, esse poder, esse dinamismo em vigor, em ação. É isso que é o batismo no Espírito Santo. E nós precisamos, dia a dia, dia e noite, todos os dias da nossa vida, desse entrar da atividade do germe do Espírito em nós. É isso que é o batismo no Espírito Santo. Olha que bonito, não é outra coisa, não é complicado, não é complexo demais, é mais simples do que nós imaginamos. Na realidade é a atividade do Espírito, colocar em atividade, em dinamismo, o Espírito que habita no nosso interior, o Espírito que nós recebemos nos sacramentos de iniciação cristã. E assim por diante. Você tem todos os dons, e o batismo do Espírito Santo não é outra coisa senão o quê? Colocar em atividade, colocar em dinamismo esses dons na nossa vida. E nós estamos vivendo tempos em que o Senhor Jesus Cristo está nos convidando a colocar em atividade, em dinamismo, esses dons na nossa vida. Na realidade, a palavra cristão significa ungido. O que é isso, ungido? A pessoa que recebe com poder, com eficácia, com autoridade o Espírito Santo. Ungido é aquele que se deixa dirigir pelos sinais do Espírito. Ungido é aquele que vive sob o domínio do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo não é outra coisa senão o quê? Deixar esse Espírito nos dirigir, viver sob o domínio desse Espírito Santo. E eu te convido, em nome do Senhor, é como que urgente isso. Deixe-se viver pelo domínio do Espírito Santo. A sua vida esteja sob o senhorio do Espírito Santo. Amém? Amém. Só que muitas vezes, esse Espírito Santo, esse batismo, essa explosão atômica do Espírito Santo, presta atenção nisso agora, não consegue atuar na nossa vida. É porque Ele não é Deus? Não, é porque nós não deixamos, é porque nós colocamos barreiras, é porque nós colocamos obstáculos, é porque nós consolidamos muitas coisas dentro do nosso coração que impedem o Espírito Santo de atuar poderosamente na nossa vida. Eu estava lendo um artigo de um padre do México e ele dizia o seguinte, ele entende muito bem do assunto. Quem aqui que é professor de geografia, ou é geólogo, ou trabalha com algumas ciências da terra vai entender isso. Nós temos uma terra, tá? Um pedaço de terra como esse grande, uma gleba de terra grande. Então, se essa terra é inabitável, ninguém habita nela, o que acontece? Ela tem uma vegetação. Só que conforme o decorrer dos séculos, dos tempos e assim por diante,
em virtude da evolução do próprio clima, nós estamos vivendo a evolução do próprio clima, essa terra, ela perde a sua originalidade primeiro. Não é que ela perde, acontece o seguinte: as matas são devastadas, acontece mudanças de climas. Então o que acontece? Essa terra começa a sobrevir sobre ela pedras, carvão, vamos dizer o seguinte, esses troncos que se ressecam viram carvão, então começa a cobrir toda a terra. E por isso todo o germe, todas as virtudes de vida que há sobre essa terra começam a ser sufocadas. Então vai com os tempos, vai cobrindo. Se ninguém cultiva essa terra, se ninguém cuida dessa terra, o que acontece? Começa a se cobrir. Então a terra perde a vida. Não é que ela perdeu a vida, é que a vida foi sufocada. Só que no interior dela, lá embaixo, no âmago dessa terra, existe o germe de vida, as virtudes, a vitalidade. A vida existe lá dentro. Se nós... Aí acontece o seguinte: se for lá uma determinada empresa, um agrônomo, alguma coisa, e cultivar essa terra, tirar tudo aquilo, as pedras, os abrolhos, tudo aquilo que está em cima dessa terra, o que vai acontecer? Vai vir a luz sobre ela e essa terra vai germinar as virtudes, o germe da vida que há no seu interior. Presta bem atenção agora. O Espírito Santo de Deus é isso. Muito mais que isso. O batismo no Espírito Santo é isso. O que é o batismo no Espírito Santo? Vou dar uma explicação fácil agora. É o que? É tirar tudo aquilo que é desagradável diante de Deus. É tirar todos aqueles obstáculos, tudo aquilo que impedem de o Espírito germinar em nós, do Espírito fazer brotar uma vida nova e uma vida em abundância. Essa é a experiência do batismo no Espírito Santo, é isso. O batismo no Espírito Santo é tirar tudo aquilo do nosso coração que nos impede de o Espírito Santo agir na nossa vida. E eu convido você, meu irmão, seja batizado no Espírito Santo, receba a efusão do Espírito Santo. E eu vou muito mais além que isso. O batismo do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo hoje para nós é crucial, é essencial, é emergente. Nos dias em que nós estamos vivendo, quem não for batizado do Espírito Santo, presta bem atenção, não vai conseguir viver nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo, irmãos. Não vai conseguir viver. Por isso que o batismo, que é a infusão do Espírito Santo, é causa de vida ou morte. Ou você recebe e tem a vida, ou você não recebe e aí então você vai caminhar para a morte. É muito sério que eu estou falando isso. Não é fundamentalismo não, mas é uma centralidade na pessoa de Jesus Cristo. É o Senhor que nos revela essas coisas. É o Senhor que revelou tudo isso aos seus santos durante a caminhada da igreja. Amém? Amém. Vocês estão fracos? Amém? Amém. É isso. O Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é essa explosão dessa bomba no nosso coração que tira tudo aquilo que é desagradável, tudo aquilo que nos impede de vivermos uma vida sob o domínio do Espírito Santo. E o que acontece quando a gente recebe o batismo do Espírito Santo? O que acontece quando nós fazemos uma experiência do Espírito Santo na nossa vida? Acontece uma conversão interior radical. Acontece uma transformação profunda das nossas vidas. O Espírito Santo nos concede a graça de entendermos melhor a palavra de Deus, os mistérios de Deus. O Espírito Santo nos impele, nos impulsiona a fim de termos um compromisso sério e profundo com Deus e com a igreja. O Espírito Santo vem sobre nós e faz brotar os carismas e os dons. Você passa a ser uma pessoa carismática. Você passa a ser uma pessoa que vive sob o domínio do Espírito e age sob a unção dos carismas. Você começa a ter coragem, ousadia para pregar a palavra de Deus sem medo, sem destemor, com destemor aliás, sem qualquer insegurança, sem qualquer dúvida e assim por diante. O Espírito vem, ele faz brotar uma fonte do seu interior e te impele, e te empurra, e te envia profeticamente a fim de que você pregue a palavra de Deus, principalmente com aqueles que você se depara, se encontra no seu dia a dia, principalmente com aqueles que se encontram na sua casa. Meus irmãos, olha só o que acontece aqui no versículo 8. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós. Acabei de explicar esse versículo até aqui, que descerá. Esse descerá é a experiência, o batismo, a efusão do Espírito Santo.
Mas é o seguinte, ó. E sereis minhas testemunhas. Só que o Espírito Santo, ele não desce à toa, dizendo assim mais vulgarmente. Ele não desce, ele não baixa à toa, podemos dizer assim. O Espírito Santo vem sobre você porque ele tem um propósito de vida, um propósito muito mais profundo, muito mais objetivo do que aquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Você recebe a experiência do Espírito, o batismo do Espírito, muito mais para que você se converta, para que você seja um cristão no domínio do Espírito, mas para que você seja uma testemunha. O Espírito Santo não vai vir sobre você, vamos dizer assim, à toa, entre aspas, mas para que você seja uma testemunha. E para ser uma verdadeira testemunha é necessário muito mais que estar cheio do Espírito Santo, é necessário transbordá-lo. É necessário transbordá-lo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu me basto apenas. Mas se eu estou transbordando do Espírito Santo, a água que flui do meu coração, os rios de água viva que flui do meu interior, que ele vai transbordar e ele vai molhar, ele vai encharcar aqueles que estão ao meu derredor. Aqueles que estão ao meu derredor, os meus, da minha casa, do meu trabalho, da minha escola, aquelas pessoas a quem me deparo no dia a dia, na rua, no banco, em algum lugar. Meus irmãos, e Deus está convidando cada um de vocês aqui nesta manhã. Vocês não vieram à toa aqui não. Deus tem um propósito concreto, real. Deus quer que vocês, muito mais que cultivar essa experiência do batismo Espírito, que vocês transbordem da pessoa do Espírito Santo nas suas vidas. Sabe por quê? Sabe por que você precisa transbordar? Porque as pessoas, elas estão precisando beber em você. É verdade, as pessoas estão precisando da cura, da libertação. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão buscando misticismo, uma transcendência, buscando ser religioso, buscando fazer uma experiência religiosa, e compra um tal objeto, e compra isso, e compra aquilo, e vai. As pessoas, nós estamos na virada do milênio, então todo mundo busca uma experiência religiosa, ser místico, né? E é por isso então que nós estamos em dias propícios de estarmos transbordantes da presença do Espírito, para que todas as pessoas que nós nos deparamos e nós nos encontramos a cada dia, possa encontrar essa experiência em nós. Meus irmãos, a sua família, os seus, aquele que vive com você, que você encontra, tem que encontrar a cura em você, tem que encontrar todas as respostas dos seus questionamentos em você, tem que encontrar a libertação em você, tem que encontrar a transformação em você. Mas é você que vai fazer tudo isso? Não, é o Espírito que está transbordando em você, que vai tocar de cheio a vida das pessoas. Amém? Amém. É o Espírito que está fluindo em você como uma fonte inesgotável, que vai tocar, que vai transformar as pessoas. E nós javistas, temos presenciado isso na faculdade, nos diversos locais que nós nos encontramos. Nós temos presenciado que as pessoas estão bebendo do nosso próprio caminhar, da nossa própria maneira de se expressar. As pessoas estão sendo tocadas. E é muito bonito quando nós encontramos uma pessoa que ela faz uma experiência profunda do Espírito Santo na sua vida. E muito mais que fazer uma experiência profunda, é muito bonito quando nós encontramos uma pessoa que transborda da pessoa do Espírito Santo. É verdade. Veja, se você é uma pessoa que transborda do Espírito Santo, e você tem que ser assim, você tem que entrar num local, irmão, num local profano, secular, alguma coisa assim, em que as pessoas que não têm uma caminhada de vida cristã, olhem para você e sintam algo diferente. E olhem nos seus olhos e sintam um brilho diferente. Olhem em você e sintam um ar que você exala no ar que é diferente. As pessoas têm que olhar para você e serem desconcertadas. Os corações das pessoas têm que ser tocados, desconcertados só com a sua vida, só com o seu expressar e assim por diante. Só que só vai acontecer isso se você for uma pessoa lotada, transbordante da presença do Espírito Santo. Da presença do Espírito Santo. Eu me deparei com um menino lá na cantina da faculdade, e ele falava assim: nossa, a gente olha para vocês, vocês são tão diferentes. Há uma essência, há uma espiritualidade diferente que não dá para não reparar, não dá para não ser tocado quando vocês passam aqui. É mérito nosso, nós somos tão quanto pecadores como vocês, mas é o Espírito que se transborda em nós. Eu te dou uma garantia
do Espírito Santo agora para vocês. Se vocês forem mesmo pessoas transbordadas, viverem essa experiência do Espírito Santo, mais tardar uma noite para um dia, como diz o Padre Gilberto, de um dia para uma noite, todos os seus da sua casa serão tocados. Todos os seus do seu trabalho serão tocados. Gente, não minimize o poder do Espírito Santo na sua vida. Não minimize o poder de Deus na sua vida. É muito sério. Ser carismático é muito mais do que levantar a mão, cantar, orar em línguas. É deixar o Espírito transbordar na nossa vida. E eu estou dizendo para vocês, não minimize, como diz São Paulo, Deus é muito maior para fazer em nossas vidas, muito mais do que aquilo que podemos crer ou imaginar. Perante os seus olhos, perante as suas faculdades humanas, se estão aqueles que você se depara no seu dia a dia, é quase que impossível mesmo se converterem. Para o Espírito Santo, não. Para o Espírito Santo, não. Ele é o Senhor de todos. Ele é o Senhor da história. Ele é aquele que guia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, transborde da pessoa dele, transborde da presença dele, transborde das águas do Espírito Santo. E nós temos presenciado pessoas que são tocadas quando nos verem, e quando vê muita gente por aí que se deixa transbordar pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Na medida que você transborda, você se torna, aliás, o Espírito te torna uma fonte, e dessa fonte provém bênçãos, provém curas, provém libertações, provém transformações e assim por diante. Se torna uma fonte, meu irmão. Se torna uma fonte, minha irmã. O que acontece quando a gente vê uma celebridade? Não porque as pessoas quiseram ser celebridades, mas que a sociedade e o tempo fizeram com que ela se tornasse celebridade. O que acontece quando a gente via a Madre Teresa de Calcutá? Não sei se ela chegou a vir no Brasil, mas nos lugares onde ela foi, o que acontece? As pessoas olhavam nela e ela exalava pelos poros, pela boca, pelos olhos, pelo ouvido, pelo nariz, sei lá, a presença do Espírito Santo. Os incrédulos, os ateus, até os satânicos eram tocados pela presença maravilhosa, pela presença poderosa do Espírito Santo. E muitos corações são convertidos. Gente, uma pessoinha só, pequenininha, ela era pequenininha, uma pessoinha só, magrinha, raquítica, coitada, mas pelo seu transbordar, ela tocou a humanidade inteira. Ela tocou a humanidade inteira. O que acontece quando a gente vê o Papa João Paulo II? Nós estivemos presentes lá no Rio de Janeiro, no segundo Congresso Mundial das Famílias, e quando o Papa passou perto da gente, falou assim: nossa, o Papa está com o rosto branco, está saindo uma luz do rosto dele. Foi a primeira impressão que eu tive. Gente, é um transbordar da presença do Espírito. Ele não precisa falar nada, só a maneira dele estar ali, o jeito dele olhar, transborda. É como que uma flecha afiada que atira e atinge os corações das pessoas. Que atinge os corações das pessoas. Creiam, não minimizem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo pode fazer de você um profeta, assim como fez da Madre Teresa, do João Paulo e de todos os santos e santas que marcaram o nosso século. Amém? Mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que você se sinta incapaz, mesmo que você se sinta enfermo lá na sua casa, que parece que todas as forças que estão no seu derredor não contribuem para que você testemunhe, que você evangelize. Sabe disso? Vai brotar uma fonte em você e vai encharcar todos os que estão ao seu redor. Amém? Não minimize o poder de Deus. Acho que a mensagem principal que o Espírito Santo está me tocando para falar para vocês, para dizer o seguinte: eu sou poderoso. A mensagem principal que eu estou sentindo no coração, que o Espírito Santo está me impelindo a falar para vocês, que Ele é poderoso, Ele é o Senhor. Amém? Eu quero testemunhar para vocês o seguinte: quando eu trabalhava, antes de vir para o seminário, eu trabalhava numa empresa grande, numa concessionária da Volkswagen. Mas eu pedi para o Senhor mesmo. Eu estava desempregado, eu coloquei minha carteira profissional dentro daquela passagem na Bíblia, Filipenses 4:19. O meu Deus, por sua riqueza em glória, atenderá a todas as vossas necessidades. Não fique precisando de sentimentos para ter fé. Confia e acabou. O que aconteceu? Eu tinha 3 oportunidades de emprego.
mas eu quero aquela lá. Eu quero o melhor, Senhor. E Deus me deu o melhor. Deus me deu dos 3 o melhor. E depois de uma semana de estar presente naquela empresa, depois de uma semana eu já fui erigido coordenador do departamento e depois gerente. Isso em menos de 6 meses. Olha que maravilha. Só que aconteceu o seguinte, que todas as pessoas que eram vendedores da concessionária, que trabalhavam ao meu derredor, eram pessoas que cultivavam nos seus corações um sentimento de ganância, um sentimento de carreirismo, de pisar em cima do outro para subir, ganância pelo dinheiro, obsessão e assim. Então eu estava inserido num ambiente assim, num contexto assim, imagine, né, quanto eu sofria. Eu estava inserido num contexto assim. Então pessoas que queriam tomar a minha posição. Eu, de uma semana, ser elegido coordenador do departamento, depois eu passava naquela oficina grande de caminhões e todos os funcionários se questionam, mas como que ele de uma hora para outra vem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É claro que não é mérito meu, pelo amor de Deus, é mérito do Espírito Santo que pode fazer muito mais daquilo que nós imaginamos ou cremos. Então tinha alguns que eram maçônicos, que eram espíritas, que eram místicos e assim por diante. E quando eu via que alguma situação estava bem tenebrosa, quando pairava no ar um espírito macabro, o que eu fazia? Eu entrava no banheiro lá da firma, levantava o braço no banheiro. O chão estava até molhado, mas eu levantava o braço, me ajoelhava e pedia a unção, pedia o poder, o Pentecostes naquele momento, para que aquela situação se resolvesse. Para que aquela situação se resolvesse, porque como essas firmas grandes que tem muita gente acima da gente, se a gente não cumprir aquilo, desagrada. Vamos dizer o seguinte: a gente tem que ser um funcionário eficiente. Nós temos que estar sob a qualidade total. Então eu entrava eu não sabia, humanamente não sabia o que fazer. Era quase que impossível fazer aquilo, fazer uma outra coisa naquele dia, ou resolver um problema, um relacionamento com alguma pessoa, e assim por diante. Eu entrava naquele banheiro, erguia os braços ao céu, tocava o coração de Deus e pedia a resolução dos problemas. Mas a resolução é uma pessoa. Essa pessoa se chama Espírito Santo. E por incrível, eu saí do banheiro e no decorrer do dia, tudo aquilo, todas as coisas proporcionavam e a resolução vinha naquele dia. Gente, nós temos que ser pessoas que fazem uma experiência do Espírito Santo. A sua vida tem que estar cheia de sinais, pelo amor de Deus. A sua vida tem que ser regada por sinais. Cristão, sinônimo de ungido, sinônimo de uma pessoa que vive sob sinais. Não passe por esse mundo como esse mundo passa, mas passe sobre esse mundo, sob a unção, sob os sinais do Espírito de Deus. Viva sinais no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua profissão. Aliás, seja um profissional que vive sob sinais, que vive sob a unção do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, é tempo de abrir o coração e deixar que essa bomba atômica nuclear do Espírito brote em nós, estoure em nós e nos conceda essa vida de graça. Sabe o que acontece? É que nós somos presos, como diz o padre Gilberto, a sentimentos. Nós somos presos a sentimentos. Porque eu não estou sentindo que eu devo rezar, não vou rezar. Porque eu não estou sentindo que eu devo perdoar, eu não vou perdoar. Porque eu não estou sentindo que eu não devo ir, eu não vou ir. Meus irmãos, não vivam sob sentimentos, mas vivam sobre a fé. Vivam sob o domínio da fé. Peçam ao Espírito Santo o carisma da fé, esse carisma primordial, crucial, para que nós tenhamos uma vida de vitória. O que aconteceu com Abraão? Um parênteses. Abraão tinha o seu clã, a sua tribo, seus animais, seus carneiros, suas vaquinhas, seus boizinhos, estava lá, vivendo, estava bom, estava uma maravilha. Ele era seminômade, então estava lá uma maravilha. O que aconteceu? Ele podia ter segurança naquilo que ele estava vivendo, mas Deus o chamou. Se ele fosse olhar pelos olhos humanos, jamais ele sairia. Se ele fosse obedecer os seus sentimentos, jamais ele sairia daí e ia para o lugar aonde Deus o tinha mandado. Mas porque ele foi aos olhos da fé, e a palavra de Deus diz muito claro aqui, por causa da sua fé, porque Abraão creu em Deus, é que Deus o justificou. Meus irmãos, a nossa justificação vem através da fé. Por isso tenha fé. Creiam no poder do Espírito Santo. Creiam que o Espírito Santo pode fazer muito mais nas suas vidas do que vocês imaginam. E veja que maravilha, no novo catecismo da igreja, a igreja adotou Abraão como modelo de fé. Eu fiquei muito tocado quando eu li aquilo. A igreja adotou a pessoa de Abraão e a pessoa de Maria como os dois baluartes, como os modelos de fé da Sagrada Escritura. Amém? 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 Amém.
Diga para o irmão que está ao seu lado da direita e esquerda: creia no poder do Espírito de Deus. Diga para ele: o Espírito Santo é muito maior que os seus problemas. Diga. Diga para ele que o Espírito Santo quer fazer um milagre na vida dele. Diga alto, gente. O Espírito Santo quer fazer um milagre na sua vida. Pode ter certeza, hein? Vai fazer. Sob a unção, sob o domínio do Espírito Santo, eu dou a garantia para vocês: as vidas de vocês não vão ser a mesma. Deus vai dar prosperidade. Deus vai dar prosperidade. Deus vai dar abundância. Deus vai dar vitória em todas as coisas. Deus vai dar cura das enfermidades. Gente, como eu disse para vocês que não dá para separar o fogo das suas propriedades, por isso nós temos o Espírito e também nós temos os dons. Ministre oração para você mesmo. Reze para você ser curado. Reze para você ser libertado. Reze para a sua família. O fogo e as propriedades do fogo estão em você. O que quer dizer isso? O Espírito e os dons do Espírito, a vitória do Espírito está em você. Não fique preso por sentimentos, por dúvida, por incertezas, pelo tempo e alguma coisa nesse sentido. Mas ministre essa unção do Espírito Santo. Reze, confia: Senhor, sei que está passando tudo por isso, mas eu creio, Senhor, que no final você tem a vitória. Eu tenho testemunhado que quando eu era leigo, eu não morava no centro, quando eu não era irmão religioso, eu morava na minha casa. Eu fiz um propósito naquele ano de fazer uma vida assim, na experiência profunda do Espírito Santo. E muitas coisas eu recebi através desse propósito que eu fiz com o Espírito Santo. E olha só, me lembrei de uma coisa. Naquela empresa que eu trabalhava, o que aconteceu? Tinha pessoas que estavam envolvidas com Nova Era, com Mississippi, um monte de coisa. Então eu fiz claro que o Espírito Santo não transborda em você. Ele transborda para que você leve essa água para o seu irmão que está ao seu redor. E foi nisso. Então eu comecei a me aproximar das pessoas. E as pessoas começaram a se aproximar de mim. E eu comecei a introduzir uns livrinhos para elas. Agora uns livrinhos de ficção espiritual, algumas coisinhas de Jesus te ama, alguma coisa. Aqueles que eram mais intelectual, comecei a levar uns livros de mais intelectualidade cristã. E assim por diante. E eu consegui tirar das garras do demônio uma pessoa que estava lá, que era amante do dono da concessionária. E eu consegui levar ela no grupo de oração. E ela começou a ter uma iniciação na vida cristã. Aliás, perdão, não é eu que consegui não, mas é o Espírito que transbordou em mim, que tocou a vida da pessoa. E mais 2 depois começou a fazer evangelização. E mais 2 depois foram convertidos e entraram numa banda. E mais 1 depois hoje fundou um grupo de oração. Gente, o Espírito pode fazer muito mais na sua vida do que aquilo que você imagina. Por isso transborde. Não basta estar cheio do Espírito Santo, mas é preciso transbordá-lo. Amém? Levanta a mão, fica de pé. Vamos ficar de pé. Levanta os braços. Levante os braços. Erga bem os braços para tocar o coração de Deus. Sim, Senhor, nós queremos estar transbordantes. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos receber a nova unção do Teu Espírito Santo, prosperidade. Sim, Senhor, toque em nossa vida, a fim de que possamos ser novos, transbordantes. Ao Teu Espírito, toque a humanidade. Queremos ser testemunhas. Queremos ser pessoas profetas. Queremos ter a unção em nossos lábios. Sim, Jesus, se toca. É uma nova unção. Levanta os braços. É uma nova unção do Espírito, do teu coração, do teu coração. É uma nova unção. Eu também para vocês. No dia 18 de agosto de 1991, eu fui batizado no Espírito Santo, numa missa, num ato penitencial. Eu fui batizado no Espírito Santo. E a partir daquele momento, eu quis ter uma vida profunda de experiência do Espírito na minha vida. Um dia eu estava sentado na sala da minha casa, eu sempre rezava com um violão na mão, e eu comecei a pensar o seguinte: se eu começar a orar, o Espírito de Deus vai vir sobre mim, Ele vai me ungir, Ele vai me cobrir, Ele vai me batizar. E daí então vai ser uma nova unção do Espírito no meu coração. E eu comecei a cantar aquilo que eu estava pensando. Aí surgiu uma música. E essa música tem abençoado muito a minha vida, tem abençoado a vida da minha família, tem abençoado a vida daqueles que têm aberto o coração para o Espírito. Vamos cantar. O Espírito.
peço, Senhor, faça de cada irmão, de cada irmã que presente uma fonte inesgotável do Espírito. Que teu Espírito Santo brote em cada coração e o faça transbordar nessas vidas. Que teu Espírito Santo venha com poder e torne cada um que presente uma fonte, onde todos os seus familiares, os seus amigos possam receber cura, possam receber transformação, possam receber transformação, renovação, regeneração das suas vidas, através desse Espírito que transforma na vida dos nossos irmãos. Torna cada um que presente uma fonte inesgotável do teu Espírito, do teu poder, da tua eficácia, da tua ousadia. Que cada um daqui saia daqui como que uma fonte transbordante do teu Espírito Santo. Vamos abençoar. Do Espírito do teu coração. Do teu coração. É uma nova unção. É uma nova unção. Pegar nos ombros dele, chacoalhar ele e falar assim: seja uma pessoa do Espírito Santo, seja uma pessoa que faça uma experiência profunda do seu Espírito na sua vida, meu irmão. Não perca tempo, viva sob o domínio do Espírito Santo na sua vida. Amém? Irmãs, Deus providenciou a vinda de cada um de vocês nesse encontro. Amém. Deus providenciou, porque para o Senhor verdadeiramente não existe coincidência, mas a nossa vinda aqui é uma providência de Deus. Amém? Amém. E eu acredito, meus irmãos, que se um dia eu já me coloquei aos pés do Senhor e disse a Ele: Jesus, de agora em diante minha vida é toda sua, a minha vida está nas suas mãos. Eu tenho que acreditar que tudo que acontece comigo antes passou pelas mãos dele e ele permitiu que acontecesse em mim, ou para minha santificação através dos sofrimentos, ou para a minha felicidade. Dizem, numa linguagem bem popular, os dicionários de língua portuguesa, que a morte é um estado de ausência de vida. E nós podemos hoje analisar os meios de comunicação e analisar este mundo em que eu e você estamos inseridos, e nós vamos perceber que a realidade é essa. Nós estamos inseridos constantemente em situações de morte, em situações que querem obscurecer a vida de cada um de nós. Mas nós cristãos, meus irmãos, temos a autenticidade e a identidade de sermos filhos de Deus. Aí está a nossa dignidade. E os filhos de Deus estão constantemente ressuscitando das situações de treva e das
situações de morte em que nós nos encontramos no mundo. Porque assim como o Senhor ressuscitou, Ele ressuscita nos tempos de outro. E Ele diz através do seu apóstolo: levanta tu que dormes, desperta e Cristo te ressuscitará. E essa é a promessa para cada um de nós. E é disso que nós vamos falar neste momento. É o Espírito Senhor é quem dá a vida para cada um de nós. E se nós, meus irmãos, estarmos verdadeiramente dispostos a nos entregar nas mãos do Senhor, nós vamos ver a nossa vida se encher, transbordar e ressuscitar verdadeiramente para uma vida nova. Não vamos abrir as passagens, eu só vou citar, vocês somente anotam. Se nós pegarmos a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a palavra diz assim, narrando, através dos seus autores, a criação do mundo. E diz assim o versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis: a terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa é a nossa primeira mensagem. E nos detemos aí em duas palavrinhas do autor desse texto. Na criação do universo, existia uma situação de caos, nada de montanhas, nada da natureza bela, nem os pássaros, nem o homem, mas era um caos total. Somente aquele breu, aquela névoa, tudo muito feio, sim. Mas aí nós vemos o autor, mais pra frente vai dizer, e é porque o Espírito de Deus pairando sobre aquela situação, que ele provocou toda a beleza em que nós nos encontramos neste mundo de hoje. Eu, você, todos nós somos essa beleza do Espírito Santo, que do caos, de que tudo aquilo que era vazio, de que não existia forma, ele fez criaturas lindas, magníficas, que nós podemos constatar olhando para mim e olhando para todo esse mundo que me envolve com essa natureza. E aí nós podemos fazer uma analogia também para a nossa vida, meus irmãos. Quando recebemos o sacramento do batismo e o sacramento do crisma, é esse Espírito que já começa a pairar sobre nós. Só que o Espírito Santo quer fazer conosco, quer fazer com a minha vida, quer fazer com a sua vida e da sua família o mesmo que ele fez na criação do mundo. Com aquelas explosões de lavas incandescentes, com todas aquelas explosões, ele provocou a beleza do mundo. E se hoje a minha vida, e se hoje a sua vida também muitas vezes se encontra vazia, informe, num começo de fracasso, tudo escuro, um desânimo que já está sondando a sua vida para depois penetrar nela, é isso que nós vamos pedir nesse congresso e já estamos pedindo, que a mesma obra que o Espírito Santo fez na criação do mundo, ele faça na vida de cada um de nós. Que toda a beleza da criação seja verdadeiramente vigorado na sua vida. Que tudo que está em caos, em desespero, sem forma, o Espírito Santo vai provocar maravilhas e beleza na sua vida, como ele fez na criação do mundo. Ele vai mexer conosco diariamente, e tudo que parecer que está perdido vai tornar a viver. Amém? Deus, nós vamos ver o que ele também diz a cada um de nós. Então
Então no versículo 1 diz assim: a mão do Senhor desceu sobre mim, Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos, no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós o sabeis. Ele disse-me então: profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, diz-lhes tu, escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porém em vós músculos, farei vir carne sobre vós, cobrir-vos-ei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais. E sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido ordem. No momento em que eu comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nasciam neles carne, e que uma pele os recobria. Todavia não tinha espírito. Profetiza ao Espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis o que diz o Senhor Javé: vem Espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre estes mortos, para que revivam. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrava neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre seus pés, um imenso exército. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos é toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo: eis o que vos diz o Senhor Javé: ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles, para vos transportar à terra de Israel. Versículo 5, em que ele diz: vou fazer entrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. E é isso que acontece conosco, meus irmãos. Só revive aquilo que está morto, aquilo que está morno, aquilo que está perdido. Por que que muitas vezes participamos de encontros como esses, temos uma vida cristã até árdua, mas acabamos nos tornando também ossos ressequidos? Com muitos de nós temos permitido extinguir o Espírito Santo em nós por comodismo, por falta de exercício, porque não nos ajoelhamos diariamente, erguemos as mãos aos céus e clamamos: vem Espírito Santo sobre mim também, vem sobre toda a situação que parece estar perdida na minha vida. Quando que o profeta humanamente acreditaria que aqueles ossos pudessem se unir e tornar a viver? E essa é a situação que muitas vezes acontece com cada um de nós. Quando estamos olhando o lote da nossa vida, é gente com doença,
é gente desempregada, é a situação financeira totalmente desgastada em baixa, é os filhos que não querem saber de igreja, e daí por diante, nós também entramos em desespero, nós também vamos vendo todos esses ossos, e humanamente nós dizemos, é impossível, não dá mais, tudo está perdido. Mas a obra que o Senhor com o seu Espírito fez naqueles ossos, ele é possível fazer na minha e na sua vida. Amém? Amém. Então, observamos que aqueles ossos, diz as Escrituras, eles aos poucos iam tornando a viver carne, músculos e pele se juntavam. E ao mesmo tempo, o profeta viu que ainda não existia vida, mas quando ele clamou, e clamou com poder, e clamou com extroversão, e clamou, como diz o Padre Zezinho numa canção dele, e pediu, como quem sabe que Deus pode, porque muitas vezes nós pedimos a nosso Deus único e Salvador, mas pedimos a um Deus de uma maneira com que não acreditamos muito se vamos receber. Mas nós temos que aprender essa lição. É preciso pedir como quem sabe que tu podes, orar como quem sabe que tu ouves a minha voz, ó Senhor. Orar como quem sabe que Deus ouve a tua voz. Uma oração quente, contínua, fervorosa e persistente. Aí os ossos da nossa vida vão tomar novamente o vigor que nós muitas vezes estamos mergulhados num caos. E eu poderia perguntar a cada um de vocês neste momento: o que está morto na tua vida? Quais são os ossos ressequidos da tua vida? Como anda a sua situação financeira, a sua situação afetiva, o seu matrimônio, os seus filhos, o seu serviço? E o Espírito Santo quer agir nessa hora mesmo. Coloque a mão no seu coração neste momento, feche os seus olhos e vamos nos dirigir a esse Deus que o profeta Ezequiel acreditou. Vamos pedir como quem sabe que tu podes, e vamos orar como quem sabe que ele ouve a nossa voz. E repete comigo, só fazendo uso das minhas palavras, mas elas são suas. Senhor Jesus, Senhor Deus poderoso, tu que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Faça uma obra nova na minha vida agora. Tu conheces a minha família. Tu sabes o meu interior. Aqui dentro, Jesus. Aperta bem o seu coração agora. Aperta bem o seu coração, a ponto de sentir ele bater. Esse coração que bate, esse barulhinho que está aí dentro, é isso que se chama vida. Se esse órgão parar, acabou tudo. E desde toda a eternidade, ele pensou nesse coração que agora bate. Há quantos anos esse coração tem batido? Desde a sua idade. E no íntimo desse teu coração tem muitos ossos guardados, ossos ressequidos. Tem coisas aí que você já abandonou, que você já desistiu, que você não volta atrás, você já desanimou. E é essa figura e essa visualização que o Senhor Deus dá para mim nesse momento. Uma grande nuvem pairando sobre esta sala. Uma grande nuvem pairando sobre esta sala. Uma nuvem almejando a ser rasgada de alto a baixo. E uma tromba de água cair sobre nós.
exterior. Repitamos junto: lava-me, Senhor Jesus. Mas eu creio no teu poder. Eu sei que tu podes. Do teu jeito. Na tua hora. Mas tu podes. Amém, Senhor. E é isso, meus irmãos. O Espírito Santo quer queimar o que não presta em nós, o que não é de Deus. O Espírito Santo verdadeiramente, ele provoca revolução na nossa vida. Ele provoca verdadeiramente uma extraordinária revolução. Talvez, e eu insisto nesse ponto, que a visão que teve o profeta em olhar para aquele vale seja a mesma que você está tendo da sua vida. Tantos anos de renovação carismática, tantos anos de experiência com Deus, e muitas vezes, em certas fases da nossa vida, nós nos encontramos de uma tal maneira que parece que nem conhecemos o Senhor e nunca fizemos uma experiência dele. Mas a nossa esperança não pode estar morta, como a palavra dizia aqui. E nós não estamos perdidos, porque nós somos filhos de um Deus que tem poder. E essa promessa, meus irmãos, eu tenho certeza que ela vai se realizar no nosso meio, porque quando Ele promete, Ele cumpre verdadeiramente. E também não precisamos abrir, mas se nós pegarmos a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, o oráculo do Senhor a respeito de Zorobabel, não pelo poder, nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, é que ele cumprirá a sua missão. Essa também é palavra para nós. Porque nós, meus irmãos, no dia a dia das nossas vidas, no dia a dia da minha vida e da sua vida, nós lutamos tanto com a nossa força, nós queremos tanto ser super-heróis, labutamos tanto, cansamos tanto, suamos tanto para vencer na vida, para atingirmos a minha conversão, para atingir a conversão do outro. E todo esse cansaço desesperador é fruto do quê? É fruto do teu esforço humano. E você vai perceber, e você é convidado a fazer essa experiência do Espírito Santo na sua vida, que quando você se convencer de que você é limitado, de que você não é capaz de realizar as obras sozinho, que os seus esforços pessoais não podem mudar a sua vida, de que se a sua família está num caos total, se os seus planos estão dando todo errado, é preciso você se convencer de que se você não está lucrando nada, nada está rendendo, é porque está entrando 100% da tua ação humana, do teu esforço humano. E é isso que diz a palavra, a sua missão, a missão que você tem nessa vida será bem desenvolvida. Você conseguirá cumprir ela plenamente quando as máscaras de super-heróis que estão em nós caírem para o chão. Quando a tua capacidade humana, que você acha tão grande, vir ao chão e você dobrar os seus joelhos e clamar o Espírito Santo de Deus e saber e se convencer de que você é fraco, mas que com o Espírito você se torna um soldado, um guerreiro num exército. Aí as coisas começam a mudar na minha, na sua e na nossa vida. Glória a Jesus. Procurando saber quais são as instruções dele. Se nós temos batido com o nosso carro,
é porque nós temos insistido em dirigi-lo e não estamos entregando a direção na mão do melhor motorista, do melhor condutor de vidas, que é o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo. Amém? Amém. E nós podemos ver no decorrer de toda a história, seja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, pessoas que foram dóceis ao Espírito Santo. Se nós pegarmos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 4, ali narra o episódio de Pentecostes. E aqueles discípulos do Senhor, reunidos com a Santíssima Virgem, após a morte do Senhor, estavam lá trancados, com medo, com travas na janela, com medo de que eles fossem descobertos, reconhecidos. Mas quando vem o Paráclito prometido, a situação se transforma totalmente. Toda situação de medo vem abaixo quando a presença do Espírito Santo emerge e transborda em nossas vidas. E o que aconteceu na vida deles? Quando veio o Espírito Santo, Pedro se levantou, já foi pregar à multidão, anunciou o querigma, muitos se converteram e a vida deles dali em diante não conhecia mais a palavra medo, nem medo de prisão, nem medo de soldados romanos, nem medo de perseguições nenhuma, porque a sua alegria, a sua vontade estava no Senhor, e o combustível que dirigia, que carregava e que conduzia o automóvel da vida deles era o melhor de todos os combustíveis, que é o Espírito Santo da parte de Deus, nosso Senhor. Amém? Amém. Isso tem que acontecer com cada um de nós, meus irmãos. Como fizeram aqueles apóstolos, nós também vamos cantar, nós também vamos profetizar, se constantemente aprendermos a fazer um exercício. Essa é a palavra-chave. Fazer um exercício do Espírito Santo em nossas vidas. É verdade que nós somos alucinados para ganhar graças e bênçãos do Senhor Jesus. Se agora eu passasse o microfone aqui para vocês, então Jesus está aqui e Ele quer ouvir os pedidos. Então eu acredito que em 2 horas para cada um aqui, para falar todos os pedidos, e eu falava, se você falar os pedidos, Jesus hoje vai atender. Então gastaríamos um tempo. É a minha família, é a minha saúde, é o filho que está estudando lá não sei na onde, é a pessoa que está internada, eu preciso ganhar isso, é os meus planos. É um monte de pedidos, um monte de seguranças humanas. Só que o Senhor Jesus, o próprio Senhor, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 13, Ele mesmo diz: é necessário somente uma coisa: pedir o Espírito Santo de Deus. Pedir o Espírito Santo de Deus. Pois quando nós temos o Espírito Santo de Deus em plenitude em nossa vida, nós já recebemos todas as graças e bênçãos que são necessárias para a nossa vida, certo? E na hora certa. Por isso então nós temos que fazer esse exercício de pedir o Espírito Santo de Deus, porque vindo o Espírito Santo nós temos a plenitude de tudo aquilo que poderíamos precisar e necessitar. Ele vai ser o melhor pajem, a melhor babá de cuidar de nós com carinho e de ver as nossas necessidades básicas para vivermos na dignidade de filhos de Deus. E sabe, meus irmãos, nosso Deus não é um Deus que faz as coisas pela metade, não. É claro que muitas vezes nós estamos muito convencidos de certas coisas. Só que o grande problema é que a palavra do Senhor, as garantias que nós ouvimos dele,
Pois eu acredito aqui nós já estamos ficando super consolados com essas palavras, todos felizes. O nosso problema é que muitas vezes a palavra de Deus, ela para aqui, na nossa mente. E eu já ouvi dizer que a maior distância que há nesse universo é da mente ao coração. Porque essa palavra que está chegando ao ouvido de vocês, ela deve sim entrar na mente, cair no coração e chegar na mão. Porque se a gente não for agir de agora em diante, a minha e a sua vida vai continuar no mesmo processo que ela estava outrora. Então é preciso que ela trace esse trajeto. Porque a palavra de Deus era muito específica. E Deus é específico. Totalmente, sem nenhuma chance. E Deus fez ali brotar vida. E assim são com as coisas da nossa vida também. Nós então vamos chegar à conclusão e vamos dar o braço a torcer de que tempo de caminhada não dá garantia de perseverança para ninguém. Também o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 52, ele traz também algo muito interessante para nós. Somente o versículo 52 diz assim: os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Porque a alegria já era uma manifestação de que eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque euforia acaba, meus irmãos. Sentimentalismo acaba. E a nossa própria fé não vai vivificar o meu viver se eu for movido às correntes quentes. Se hoje está ventando uma corrente de ar quente, eu vou que vou a 100 por hora. Veio a geada frio, a corrente fria, 20 por hora, eu já vou patinando e não consigo andar. Não, meus irmãos. É esse o título dessa nossa colocação. É o Espírito, Senhor, e quem dá a vida. Quem dá a vida é aquele que é o vivificador, que é o próprio Senhor. E nós vamos entrar nesse processo vivificador se fizermos uma experiência diária do exercício do Espírito Santo em cada um de nós. E manifestarmos isso também com o nosso exterior. A alegria. E aí, muitos críticos que nos assistem, principalmente muitos de nossos irmãos, até mesmo dentro da nossa igreja, diria: ah, você diz que tem que ter o Espírito Santo para não ficar cabisbaixo, para não ficar chorando. Ah, então eu vou ficar cego aos meus problemas? O Espírito Santo, então, é um remédio que me anestesia, que me deixa alienado aos meus problemas pessoais, aos meus familiares que estão padecendo, a minha situação financeira que não está boa. Esse é o papel do Espírito Santo? Não, de jeito nenhum. Mas o Espírito Santo me convence de que as tribulações desse mundo não são nada, de que os problemas e as dificuldades desse mundo são misérias comparada à felicidade que o Senhor reserva para cada um de nós no reino dos céus. Amém? Amém. Por isso que Ele não é anestesiador e não nos aliena, mas Ele nos convence de que as nossas tribulações do tempo presente são apenas pontes que, se suportadas com paciência e perseverança, vai nos conduzir ao reino dos céus que o Senhor nos reserva. E é isso então que nós temos que incutir na nossa mente, no nosso coração e nas nossas mãos. Nós somos ricos, meus irmãos e minhas irmãs. Somos ricos porque nós temos um privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos pertença exclusiva a Deus. O meu corpo
e a minha alma, todo o meu ser pertence a Ele. E eu deixo verdadeiramente esse conselho para cada um de vocês, para que nós possamos sair dessa fantasia de angústias, de depressão, de tristeza contínua, de desânimo, para que possamos abrir com esse zíper, essa máscara, jogarmos ela para trás e pularmos para uma vida nova. É necessário fazer essa experiência do Espírito Santo diária. Como? Como o Senhor Jesus ensinou no Evangelho de Lucas, pedir o Espírito Santo de Deus. E aí depois você vai ver o que o Espírito Santo de Deus quer para a sua vida, lendo os fatos e os acontecimentos da sua vida, num irmão que sofre, num irmão que está precisando da sua ajuda, no outro que também é a imagem e a semelhança do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, e eu sentia isso durante as orações, uma obra que Ele está precisando fazer em nós também, é nos dar essa mentalidade nova, é retirar de nós todo esse complexo de culpa. Nós muitas vezes não temos um pensamento do Espírito que vivifica em nós, mas nós temos um Deus muito pequeno. Nós muitas vezes, isso eu digo, fruto do que a gente fala e do nosso comportamento de vida, nós demonstramos para os outros que nós acreditamos num Deus muito limitado, num Deus pequeno que me julga e que me condena isoladamente. Mas nosso Deus é um Deus águia, um Deus que sobrevoa por cima e vê todo o seu contexto de vida, de ver de todas as pessoas que já passaram por sua vida e já te prejudicaram, que já fizeram feridas em você. E é por isso que hoje muitas vezes você padece e você não é como gostaria que fosse. Esse está até o nosso erro nas nossas orações. Quando vamos orar, nos colocamos diante do Senhor Jesus como gostaríamos de ser, não da maneira em que nós estamos. E o Espírito Santo é que vai dando essa nova mentalidade, desses novos contextos da nossa vida. Uma outra coisa também que o Espírito Santo precisa renovar essa mentalidade em nós, meus irmãos, e dar-nos verdadeiramente vida, é quando nós lutamos pela conversão dos outros da nossa família. Um dia, eu e você conhecemos o Senhor Jesus, essa pérola preciosa. Vendemos tudo para ter esse terreno e possuir aquela prenda preciosa. Só que muitas vezes nós nos chateamos e nos entristecemos porque os nossos familiares ainda não conhecem essa pérola preciosa. E eu digo para vocês, em nome do Senhor Jesus, que a prova da tua perseverança, do teu esforço, vai gerar a salvação da alma daqueles que você ama também. Amém? Amém. E é isso então, meus irmãos, que o Senhor quer colocar para nós. Que o Espírito Santo, acima de tudo, nos mova e nos faça também ir ao encontro do outro. E como cristãos, aqui eu gostaria que isso ficasse como nosso lema. Nós precisamos ser identificados no mundo lá fora. Então nós temos que ter consciência de que o cartão de identidade do cristão é o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obediência a Cristo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Sentem restaura. Nós rezamos ontem cedo. Toda sexta-feira nós rezamos esse salmo. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. Então é somente o Espírito Santo que nos renova, que nos restaura, que nos torna na amizade de Deus. Nós perdemos a graça e a presença do Espírito Santo em nós. Dentro dessa dinâmica, há o pecado que nos traz a morte. O Espírito Santo é que nos faz reconhecer esse pecado e nos faz voltar à graça e nos plenifica da graça de Deus perdida. E não é complicado. Nós gostamos muito de complicar Deus. Essa que é a verdade. Nós complicamos demais a Deus. É por isso que nós devemos ser como crianças. Não é a mesma coisa que ser infantil. Tem gente que confunde. O que é ser como criança? É se entregar na mão de Deus. É realmente estar na mão do Senhor Deus e pronto. E pronto. Então isso é ser como criança. Com o pecado, nós morremos para Deus. Nós escolhemos mal, escolhemos a nós mesmos, escolhemos o mal e nós morremos para Deus. Em Romanos 5,12, nós lemos que por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Então a morte, a doença, é fruto do pecado. Nós, quando pecamos, nós morremos, nós atraímos a morte para nós. E quando o pecado é mortal, o pecado é grave, nós atraímos a morte eterna. Nós morremos para Deus. Nós morremos para Deus. Agora, vamos então descobrir o que é pecado. Porque muitas vezes nós falamos pecado, não sabemos nem do que estamos falando. Por que pecamos? São Paulo já falava, eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. E é exatamente isso que vem ao nosso pensamento quando nós pecamos. Meu Deus, mas por quê? Por que eu peco? Meu Deus, eu quero amar, eu quero viver, eu quero fazer o bem. E sempre essa lenga-lenga de conversar sempre a mesma coisa. Quer dizer, essa indignidade já veio de São Paulo. São Paulo ficava indignado mesmo, imagina nós, né? Quer dizer, nós também temos que ter essa indignidade. Essa indignação, não indignidade. Essa indignação para com o pecado. Porque aquele que não tem, quer dizer, já se conformou com o pecado, é pega, né? Não adianta, tem jeito. Nós devemos nos indignar, sim. E essa indignação também é fruto do Espírito Santo. Também é fruto do Espírito Santo. Então vamos ver a raiz do pecado. A raiz do pecado. Em Eclesiástico 10, 14 e 15. Página 875 da Bíblia de Maria. Vamos ver então onde que está a raiz do nosso pecado. Eclesiástico 10, 14 e 15. Versículo 14, versículo 15. O início do orgulho num homem é renegar a Deus, pois o seu coração se afasta daquele que o criou. Porque o princípio de todo pecado é o orgulho,
Aquele que nele se compraz será coberto de maldições e acabará sendo por elas derrubado. O orgulho foi o pecado do demônio, foi o pecado de Satã quando se rebelou para Deus. O orgulho foi o pecado de Eva. O orgulho foi o pecado de Caim. O orgulho é pecado, é aquela base. O que é orgulho? Muitas vezes a gente fala assim: ah, meu filho se formou, eu estou orgulhoso do meu filho, né? Ah, minha filha casou tão bem, eu estou orgulhosa da família da minha filha. Isso é orgulho? Não. Não. Muitas vezes a gente fala assim: aquele que é orgulhoso é aquele que está no nariz empinado, né? Muitas vezes, como que nem eu tomei a cadinha, sempre penso que é humilde por causa disso. O que é? Porque nós pegamos aquela pessoa que está com o nariz empinado e ela é, nós já falamos, é um modelo, é um estereótipo de pessoa orgulhosa. Por que será? Sabe por quê? É que nem naquela parábola do fariseu e do publicano. O fariseu batia no peito, o fariseu erguia a cabeça e falava com Deus. O publicano batia no peito e abaixava a cabeça. Sabe por quê? O orgulhoso, ele se ergue acima dos outros. O orgulhoso se ergue acima de todos. Eu não sou igual a vocês, pobres e pútridos pecadores. Quando nós pecamos, nós falamos assim, exatamente desse jeito. Ah, mas mesmo aquele pecadinho lá, mesmo aquele lá, mesmo aquele lá, qualquer pecado, qualquer um. Então nós nos erguemos em cima dos outros. Quem se ergue acima dos outros quer ser o quê? Quer ser superior. Então eu me coloco acima de vocês, eu sou superior, eu quero me parecer com quem? Deus. Qual foi a tentação de Satã? Não servir. Não quero servir. Não quero ser igual aos outros anjos. Caim, não quero que o meu sacrifício fique menor que o meu irmão. Sereis como deuses, é o que a serpente fala. Então, o orgulho é essa primeira tentação. Está na base de todo o pecado. De todo o pecado. Quando nós não amamos a Deus, quer dizer o quê? Nós colocamos outro no lugar dele. Normalmente é nós mesmos. Normalmente é nós mesmos que nós colocamos. Quando nós não respeitamos a autoridade, quer dizer que nós queremos ficar no lugar dela. Quando nós não respeitamos o dia do Senhor, nós pegamos o dia do Senhor e ficamos para quem? Para nós mesmos. Não é? Quando nós pecamos contra a castidade, o que nós queremos fazer? O corpo do irmão é meu. Não adianta procurar outro caminho. O caminho primeiro que Deus nos dá é esse. Reconheçamos que somos pecadores. Esse é o primeiro degrauzinho para que o Espírito nos restaure. Bater no peito. Bater no peito. Reconhecer realmente que nós somos pecadores. Vamos no Evangelho de São João, capítulo 16, dos versículos 7 a 11.
página 1406 da Bíblia Ave Maria. João capítulo 16, versículos 7 a 11. Então não há outro caminho sem ser nós nos reconhecemos que somos pecadores, que nós caímos no pecado. Tradução, que nós somos egoístas orgulhosos, que nós pensamos em nós mesmos, nós nos idolatramos, nós somos os mais coitadinhos do mundo. Tá? Tem gente que pensa que isso é humildade. Tem gente que pensa, eu sou coitadinho, coitadinho de mim, eu vou morrer. Pensa que é humildade. Isso é orgulho também. Tá? Tem gente que pensa que fazendo mil coisas, tenta distrair, pensando que isso vai pagar pecado, não apaga. Então vamos lá, capítulo 16, versículo 7. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Não há outro caminho senão nos reconhecermos pecadores. Aí Jesus fala que vai mandar o Consolador, o Paráclito, para fazer o quê? Para convencer a nós, que somos do mundo, do pecado. O que ele fala aí que é o pecado? Não crer em Jesus. Não crer em Jesus. O que é crer? Acreditar. Só acreditar? Confiar. Confiar. E não confiar é o quê? Não acreditar. É orgulho. Né? Não confiar é orgulho. Quer dizer, eu me basto, não preciso me entregar a você. Ao Senhor, eu me basto. Eu não preciso de você. Isso é orgulho. Isso é a base do pecado. Agora, quem vai nos convencer do pecado? São Paulo falava, é a lei? Não, não é a lei. Porque no tempo de Jesus existia 600 e poucos mandamentos, tinha tudo e não conseguia cumprir. Porque o homem peca muito mais do que isso. O justo peca 7 vezes por dia. A Bíblia coloca o pecado na perfeição, e quer dizer que vai falar que o homem é perfeito em matéria de pecar. Quer dizer, nós não conseguimos sozinhos nada. Não se preocupe. Sozinhos, como está no João 15, nada podeis fazer. E quando Jesus fala nada, porque é nada mesmo. É nada mesmo. É nada mesmo. Então, sem o Espírito Santo nos convencer de que somos pecadores, meus queridos, vamos para o inferno. Então, por isso que lá em Pedro, quando Pedro pregou, aí o povo veio ao encontro dele. O que devemos fazer? Porque agora nós temos consciência que nós somos pecadores. O que nós podemos fazer? E aí Pedro fala o quê? Arrependei-vos. Porque o Espírito vem ao nosso encontro e ali, no contato íntimo com Deus, na entrega a Deus, aí nós vemos o que nós somos e o quanto precisamos de Deus.
Então é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Agora, por que tem gente que se abre e tem gente que não se abre? Por que não está todo mundo aqui dentro? Por que não está todo mundo aqui dentro? Por que não é todo mundo que se convence do pecado? Qual é o contrário do orgulho? A humildade. É se reconhecer, sabe o que é humildade? Humildade não é ficar empochando assim, não. Tá? Humildade é que tinha uma pastora protestante no século passado, que ela queria ser humilde. Então ela queria se humilhar, fazer penitência. Então ela ia para a rua, quando ela via catarro no chão, ela colocava a língua ali, para se humilhar. Só que tem coisa muito pior do que isso que nós não gostamos de fazer. Tá? Tem coisa muito pior do que isso que nós não queremos fazer. O primeiro grau de humildade é nos reconhecer criaturas. Porque quando a gente quer se colocar no lugar de Deus, quer dizer que a gente não se reconhece que a gente é criatura. Então a primeira coisa é se reconhecer criatura. Sabe quem foi a criatura que mais fez isso? Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Garanto, se fosse qualquer um de nós, no lugar dela, a hora que falar, você vai ser a mãe, ou no caso de São José, o pai de Salvador, ela acabou hoje falando sozinho. Largava lá e ia falar para a vizinhança inteira. Eu sou, a primeira coisa que ia falar. Eu sou. Humildade. Se reconhecer como criatura dependente de Deus. Esse é o primeiro grauzinho, é a primeira coisa que temos que fazer. É a primeira coisa que temos que fazer. O contrário, que é o orgulho, é o fechamento, é a morte. É morrer. É simplesmente morrer. Porque no momento que eu não me reconheço como criatura, eu me reconheço como Deus. Tem coluna do meio aí? Não tem. Apocalipse fala, ou sejam frios, ou sejam quentes, porque os mortos já vão vomitar, porque não tem meio termo. Ou a gente reconhece, ou se tem dois lugares, ou se reconhece como Deus ou como criatura. Deus a gente não é, a gente é criatura, então tem que se reconhecer como criatura. É fácil? Se alguém falar que é fácil aqui, vem. Tá? Não é fácil. Não é fácil. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para que nós nos reconheçamos como criaturas. Para João 14, 15 e 17. João 14, 15 e 17. Guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Na carta aos Romanos, São Paulo fala a carne. Se vocês quiserem, para ficar mais fácil, igualar essa carne ao mundo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então a carne que São Paulo fala aqui é o mesmo mundo que Jesus fala no Evangelho. Então, se Jesus nos manda o Espírito Santo, Ele nos dá o Espírito e nos dá a vida. Ele nos dá o Espírito que nos dá a vida. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado. São Paulo, na carta aos Romanos, ele desenvolve toda essa teologia falando assim: se o seu corpo vivo, humano, é que peca, se ele estiver morto, ele não pode pecar. Não é assim? Então, no batismo, nós morremos para o pecado e vivemos para Deus.
É complicado? Não, a gente gosta de complicar. Mas é coisa simples. Nós, no batismo, morremos para esse mundo e vivemos para Deus. Só isso. Só isso. E aí, a partir daí, com o Espírito Santo dentro de nós, nós temos que viver, a partir desse mundo, viver para Deus. E tudo que é pecado, pelo Espírito, deve morrer em nós. E aí, o que acontece? É aquela frase, sereis templos do Espírito Santo. Somos pecadores, o Espírito nos faz reconhecer o pecado, e aí nós recebemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E Ele habitando em nós, vai ser aquilo que nos vai levar para o céu. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, senão nos reconhecermos pecadores, deixar que o Espírito haja em nós, nos reconhecendo, fazendo que nos reconheçamos os nossos pecados, e Ele vai habitar dentro de nós. Não tem outro caminho. Vocês conhecem esse caminho? Hã? Vocês já viveram esse caminho? Sim. Acho que só tem um vivo aqui, o resto morreu. Acho que eu falei, todo mundo morre por pecado, porque todo mundo acaba morrendo. Vocês viveram ou não? Sim. Sim, já se não vivessem, não estavam aqui. Simplesmente vocês não estariam aqui. Então nós conhecemos esse caminho. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser a graça do Espírito Santo que nos dá a verdadeira vida, como André Massaro falou aqui, o Frater André. É sempre assim. É sempre o Espírito Santo que nos restaura. Não tem Mãe de Ná, não tem Dr. Fritz, não tem outra coisa que nos dá a vida, isso é morte. A única coisa, o único caminho de vida é o Espírito Santo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Somos totalmente restaurados, corpo e alma, em plenitude. Em plenitude. Por isso que somos curados. É por isso que há cura na nossa vida, porque nos aproximamos de Deus. Cura é salvação. Se Deus desse a cura e nós bons fôssemos para o inferno, essa cura não viria como não vem para muitas pessoas. Porque Deus dá a cura para a gente ir aonde? No céu. No céu. Então o Espírito nos restaura, nos dá vida para nós irmos ao céu. Termos a vida em plenitude, a vida em abundância, como está em João 10:10. Então é sempre esse processo. Por isso não nos assustemos, não fiquemos a dizer, eu caí sempre na mesma coisa, é sempre minha vida, é sempre aquilo. Não adianta. É um processo de humildade. De humildade. É um caminho, é um segmento. O que o Espírito Santo quer fazer com isso? Sabe o que o Espírito Santo quer fazer com isso? Fazer a gente parecido com Ele. O Espírito Santo é a mão de Deus que nos modela para a gente ficar parecido. Por isso que nós precisamos beber o sangue de Jesus. Precisamos comer o seu corpo. Precisamos do perdão que Ele nos dá. Para quê? Para mais e mais o Espírito viver em nós. O Espírito nos modelar. E para que sejamos cada vez mais Jesus. É simples e é simples. Quem entendeu isso foram os santos. Quem entendeu isso foram os santos.
Eles entenderam de uma forma simples. Na prática do dia a dia, no seu dia a dia, eles preferiram a Deus e deixaram o Espírito Santo agir. Amém? Amém. Vamos agora orar. Vamos agora pedir. Vamos agora fazer aquilo que nós já fizemos na hora da adoração do Santíssimo. Mas nós vamos fazer novamente. Novamente não, agora lá foi libertação, nós vamos fazer a renúncia. Acho que muita gente aqui já fez a renúncia. Pelo menos na renovação por mais batismo nós fizeram muitas vezes. O que é a renúncia? O que é renunciar? Eu não quero isso. Agora quando a gente fala, eu não quero isso, não quero mais nada. A gente não quer isso para preferir a Deus. Então vamos deixar que o Espírito Santo mostre em nós que nós somos, olha como é duro falar isso, nós somos pecadores. Olha, se vocês falassem isso junto com o creio, tá? Seria a maior coisa que vocês fariam na vida. Creio em Deus e também sou pecador e sou pecador. Vamos em pé. Aqui, ó, na porta. Para a nossa mão, para a cruz, vamos entregar em Jesus crucificado todos os nossos pecados. Eu renuncio a todo orgulho, a todas as vezes que eu fui juiz do meu próximo, a todas as vezes que eu odiei ao meu próximo, querendo ver-me morto. Eu renuncio a toda autopiedade, a querer chamar a atenção mais do que o próprio Deus. Eu renuncio a tudo aquilo que me afasta de Deus. Eu renuncio a todo pecado de sensualidade, de me preferir a preferir a Deus. Eu renuncio a toda desobediência à autoridade constituída. Eu renuncio a toda mentira, a toda calúnia, a toda maldição. Eu renuncio a tudo aquilo que eu coloquei no lugar de Deus. Eu renuncio a toda idolatria da minha casa, dos meus filhos, da esposa ou do esposo, a tudo aquilo, pessoa, animal, coisa que eu coloquei no lugar de Deus. Eu renuncio a toda cobiça, a todo interesse, a toda ganância. Eu renuncio a tudo aquilo que me faz afastar de Deus. Coloque a mão no seu coração. Sim, Senhor Jesus. Eu me arrependo
Coloca aos vossos pés o meu ser. E peço, Senhor, preencha-me, restaura-me com o vosso Espírito Santo. Renuncio, Senhor, até mesmo aquilo que não lembro. Quero agora, Senhor, no meu coração vazio seja preenchido